beleza? Então, pessoal, vamos só lembrar o que a gente fez na aula passada, né? A gente deu uma introdução das funções exponenciais e a gente viu, então, que uma função exponencial é quando a nossa variável x, né, que é a nossa variável independente, ela está no expoente. E aí a gente viu algumas aplicações, né, de onde essa função exponencial pode ser aplicada. A gente fez uma revisão aqui sobre as potências, né, que vocês provavelmente já viram anteriormente, a gente só deu uma pincelada aqui fazendo uma revisão. E aí a gente vai então começar hoje a fazer os problemas envolvendo a função exponencial. A gente fez uma comparação também na aula passada, né, do crescimento linear e do crescimento exponencial. Então, uma coisa muito importante para a gente identificar quando que a gente usa a função exponencial, né, em relação ao modelo linear, que é o que vocês viram, né, com a função de primeiro grau. No meu crescimento linear, a gente soma, né? E o exemplo que a gente fez na aula passada, se eu pegar 10 mil para 15 mil, eu sempre estou aumentando de 5 mil em 5 mil. Já aqui, o exemplo da companhia B, a gente sempre está multiplicando pelo mesmo fator, que no caso aqui é vezes 2. Então, o crescimento exponencial, ele é multiplicativo e o crescimento linear, ele é aditivo. E aí a gente viu, resolveu, né? Então a gente viu o mês que a companhia B ia superar a companhia A. E agora a gente vai, então, construir os gráficos das funções exponenciais. E a gente vai observar, então, quais são as propriedades desses gráficos, né? Quando que a gente vai ter cada um deles. Então, vamos começar com um exemplo aqui, que eu tenho a função exponencial, y igual a 2 elevado a x. Por que é uma função exponencial aqui? Porque o meu x está no expoente, tá? Tem que identificar que é exponencial porque o x está no expoente. Aí, como que a gente pode desenhar o gráfico de funções, né? A gente vai fazer aqui como se fosse à mão, depois a gente vai usar o GeoGebra para esboçar o gráfico. Se a gente fosse resolver, então, esse problema aqui à mão, como que a gente faria? A gente pegaria uma tabelinha, né? Colocaria alguns valores para x e jogaria aqui na minha função para achar o valor de y. Então, por exemplo, se eu pegar o x igual a menos 3, então, quanto que vai ser meu y? Meu y é 2 elevado a x. Então, se o x é menos 3, fica 2 elevado a menos 3. E aí, a gente viu na aula passada como que a gente resolve quando tem expoente negativo. Como é que eu faço para esse expoente ficar positivo? Inverte a base. Coloca Inverte a base. Exatamente. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3. E a gente viu também a propriedade na aula passada, né, que 1 meio elevado a 3 é a mesma coisa que 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3, que dá quanto? 1 elevado a 3 é 1 e 2 elevado a 3 é quanto? 8. É 8, né, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, dá 1 oitavo. Então, a gente faz isso para todos os valores de x, né? Então, se eu pegar o x igual a menos 2, então vai ficar 2 elevado a menos 2, que resolvendo aqui dá 1 quarto. Se eu pegar o menos 1, dá 1 meio. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a meio é a mesma coisa, né? Que é a raiz de 2, que é 1,41, e assim sucessivamente. E aí, como que eu faço para encontrar, então, o gráfico da função exponencial? Eu vou ligar esses pontos, né? Eu vou pegar o ponto menos 3 e 1 oitavo, que está aqui, menos 2 e 1 quarto, menos 1 e 1 meio, 0 e 1, e assim por diante. Então, a gente vai ter uma curva parecida com isso, e aí eu venho e traço o gráfico da minha função exponencial. Então, eu tenho uma tabelinha, coloco alguns valores para x e encontro o y correspondente, igual vocês fazem com as outras funções também. Entendido aqui, pessoal? A gente pode fazer à mão aqui o gráfico. Essa aqui é da função 2 elevado a x. Posso, Vitória? Aí depois você me fala aqui qual que é, tá? Aí, pessoal, o que de característica que a gente pode observar desse gráfico aqui? O que vocês podem me falar sobre esse gráfico? Olhando para ele assim, o que vocês podem concluir?
Ele é crescente? Crescente. O que mais? E que ele dobra para cada valor de x. Isso, porque a minha base é 2, né? Dobra. Ele não tem raiz? Não tem raiz, é super importante, né? Que ele está acima do eixo X. Porque a gente viu, né, que a imagem da função exponencial é os reais positivos sem o zero. Então, o gráfico da função, né, a elevado a x está todo acima do eixo x, tá? Então, vamos guardar essa informação. O gráfico da função y igual a 2 elevado a x é crescente, não toca o eixo x, né? E aí, vamos fazer o próximo para a gente tentar fazer alguma relação quando que o que vai ser de cada gráfico. Vamos construir o gráfico agora da função y igual a meio elevado a x. A mesma coisa. A gente pega alguns valores para x e encontra qual que é o valor de y correspondente. Então, se eu pegar o primeiro exemplo aqui, eu vou pegar o menos 3. Então, eu vou pegar y igual a 1 meio elevado a menos 3. Aí, de novo, como é que eu faço esse menos 3 ficar positivo? Inverte. Inverte, como é que vai ficar invertendo? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, que é? 8. 8, né? Aí a gente vai, encontra o 8, faz a mesma coisa. Com o menos 2. Invertendo aqui, 1 meio elevado a menos 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. E assim por diante. Aí a gente faz a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar meu ponto, menos 3 e 8, menos 3 no x e 8 no y, liguei o pontinho. Menos 2 no x e 4 no y, liguei o outro pontinho. Menos 1 no x e 2 no y, liguei, e aí você vem, liga, faz o resto, né? E tá do gráfico aqui. Olhando para esse gráfico, o que a gente pode falar sobre o gráfico da função y igual a meio elevado a x? Oi? Quando é, tipo assim, decimal, igual ao meio, ele vai ser decrescente? Vamos ver. Tá indo no caminho certo. Ó, decrescente, escrevi errado. Decrescente. Isso. Então, meio, vocês viram aqui que é decrescente, né? E aqui, quando foi o 2 elevado a x, foi crescente. Vamos tentar deduzir aqui. O que mais que eu tenho? A mesma coisa que o anterior, né? O gráfico, ele fica todo acima do eixo x. Então, a imagem é os reais positivos sem o zero, né? Quando a gente tem a função a elevado a x. Beleza aqui, pessoal? Então, já tem algumas deduções, né? Quando o 2 foi crescente, quando foi o meio, já falaram aí que vai ser decrescente, né? Quando for decimal. Agora, vamos usar o GeoGebra para a gente construir o gráfico. Como é que eu construo o gráfico de 3 elevado a x e de 1/3 elevado a x? Vamos usar o GeoGebra. Vocês já conhecem, né, o GeoGebra? Sim. Peraí, deixa eu abrir aqui separado. Não quero sair. Quero copiar. Deixa eu digitar aqui. A gente pode usar o site, ou vocês podem baixar, tá? O aplicativo. Vou colocar no chat aí também. Hoje a aula vai até 11, né? E 50? 11h40? 11.
Tá aparecendo aí, gente, o GeoGebra? Sim, tá aparecendo aqui pra mim. Então, vamos fazer o gráfico. F de x é 3 elevado a x e g de x é 1/3 elevado a x. Eu vou escrever aqui f de x igual 3 elevado a x. Aí é 3, chapéu, subiu o x. Ou pode usar esse negocinho aqui embaixo. Deixa eu fazer o de baixo assim. A g de x é igual. Aí é 1/3. Então, eu vou pegar um parêntese. 1 sobre, que é o barrazinha 3. Aí o elevado a x. E aí ficou a função. Então, aqui eu tenho a função e e aqui eu tenho a função f. Apareceu. Aqui eu tenho a função f, que é 3 elevado a x. E aqui eu tenho a função g, que é 1/3 Professor. elevado a x. Oi. Quando não tem o valor de B, tipo, só tem esse 3 elevado a x, o valor de Aham. a x, sempre vai cortar no 1? Você Vai. considerar x como zero? Vai. Por que que acontece? Porque não tem nenhum valor. Não, porque todo número elevado a zero dá 1, né? Aí sempre tem um valor para Exatamente. somar. Exatamente. Exatamente por isso, né? Vocês entenderam, gente? O que o Albert falou? Foi o Albert, né? Quando uma outra característica do gráfico da função exponencial, qualquer número elevado a zero é 1, né? Então, quando a gente tem a função a elevado a x, sozinho, sem ter nenhum número multiplicando, o meu gráfico sempre no ponto zero vai cortar aqui o 1, né? Porque a elevado a zero é 1, então pode ser 3 elevado a zero que vai dar 1, e 1/3 elevado a zero também vai dar 1, tá? Isso mesmo, Adriele, o A tem que ser maior do que zero e diferente de 1, porque se for menor do que zero, pode ser raiz de um número negativo, que a gente não considera, né? Não existe nos reais, e se for igual a 1, vai ficar a função constante, não vai fazer sentido, tá? Entendido, gente? Aí aqui eu tenho o gráfico, então, né? Da minha função 3 elevado a x, que é essa verde, e 1/3 elevado a x, que é essa azul. O que a gente pode concluir aqui dessas duas também? E com aquele que a gente fez anteriormente? Do 2 elevado a x e do 1/2 elevado a x. Corta no mesmo número? Uma é Corta no crescente, mesmo outra é decrescente. número. Isso. Então, como que a gente pode deduzir quando que ela vai ser crescente e decrescente? O que vocês acham? Quando tiver sob Sinal da fração. Aqui, ó, lembrando então que a nossa função é um a elevado a x, né? Esse a é positivo e ele tem que ser diferente de 1. Quando que vocês acham que vai ser crescente e quando que vai ser decrescente? Crescente quando for maior que 1 e decrescente quando for o número entre 0 e 1. Exatamente. E o decrescente quando for um número entre 0 e 1. Né? Então, ela decresce quando tiver entre 0 e 1, e ela é crescente quando o A for maior do que 1. No caso aqui, o 3 é maior do que 1, então é crescente, e 1/3 é menor do que 1, então ela é decrescente. Entendido aqui, pessoal? Sim. Sim? Sim. Então, né, como a gente viu anteriormente, a base que vai determinar se o gráfico é crescente ou decrescente. Então, aqui, só para resumir, né? Se o A for maior do que 1, a função é crescente, e se o A estiver entre 0 e 1, a função vai decrescer. Aí, outra característica que vocês citaram, né? Então, quando for o A elevado a x, vai sempre tocar no 1 aqui,
porque A elevado a zero é 1, e está todo acima do eixo X, né? O gráfico está todo acima do eixo X. O fx é positivo. Quando tem essa cara aqui, a nossa função. A gente vai ver depois quando multiplica, né? Quando soma, a gente vai ver daqui a pouco, tá? E aí, pessoal, existem outras funções também que a variável x aparece no expoente, como, por exemplo, quando eu tenho um número multiplicando, meio vezes 3 elevado a x, 3 vezes 2 elevado a x, eu posso ter uma potência menos algum outro número, né? Então, a gente não precisa ter só uma função desse tipo aqui, a elevado a x. A gente pode ter um número multiplicando e pode ter um número somando ou subtraindo aqui também. E aí, como que vai ficar, então, a cara do gráfico, né, dessas funções? Vai ficar um pouco parecido e a gente vai tentar deduzir o que acontece quando a gente multiplica, então, por esses dois valores aqui. Então, eu vou fazer o gráfico da função 3 elevado a x, que a gente já fez, meio vezes 3 elevado a x, e 2 vezes 3 elevado a x, para a gente ver o que acontece. Vamos voltar aqui. Então, vai ser a nossa função h de x. Como é que eu coloquei aqui? É o meio, 1/2. O vezes é o estrelinha, né? 3 elevado a x. E a função w de x é igual a 2 vezes 3 elevado a x. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. A minha função verde, então, é o 3 elevado a x. A laranja é o 2 vezes 3 elevado a x. A rosa é o meio vezes 3 elevado a x. O que vocês podem deduzir aqui quando a gente tem esses fatores multiplicativos? É que corta no eixo Y, onde é equivalente o número, né? Tipo, Exato. o meio vai cortar no 0,5. Coeficiente A. Isso. E quando é 2, vai cortar no 2, né? Que é a Coeficiente mesma... A corta o Y. Isso, exatamente. Então, esse meio aqui, quando você não tem nada somando, né? Só tem multiplicando, é a mesma coisa que você fizer no ponto zero. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado a zero, que é 2. 3 elevado a zero é 1. E meio vezes 3 elevado a zero é meio, né? Que vai ficar meio vezes 1, que é meio. Então, é onde corta no y aqui, quando a gente tem esse fator multiplicativo. Que é quando o x vale zero, né? Entendido? Professor, é só uma dúvida. E na questão assim, do valor assim, que é no eixo X? Peraí, deixa eu ver. Que você fala... Deixa eu pegar o gráfico aqui que você me fala. Você está falando do dual, que é a base? É isso. A base, ela te dá qual que é o fator multiplicativo que a sua função está crescendo, né? Que é 3. Sim. No caso. E aí, quando você faz, por exemplo, aqui, o 3 elevado a zero vai cortar no 1. 2 vezes 3 elevado a zero vai cortar no 2. E meio vezes 3 elevado a zero vai dar o meio vezes 1, que é meio, que é onde corta aqui no eixo Y. Não sei se eu consegui te responder. Deixa eu deixar o chat aqui. É isso? Bom, sim, é mais ou menos. Que eu sim, fiquei na dúvida lá, essa questão assim, de identificar assim, qual é a função que o gráfico está representando.
Tipo assim, eu acho que tem assim, um gráfico já pronto. A gente tem que Ah, tá. Aí a gente vai fazer exemplo aqui também. Aí você tem que identificar, por exemplo, esses pontos que é importante você fazer. O 0, aí você vai substituir o F no ponto 0 e vai olhar onde que ele corta o eixo Y. Isso já vai te dar eliminar alguns gráficos, entendeu? Sim. Aí você faz no 0, aí depois você pode pegar um ponto e substituir, entendeu? Ou você pode fazer o esboço e comparar com o que você tem lá. Entendeu? A gente vai fazer um exemplo aqui desse caso que você está falando. Beleza? Beleza. Mas aí você pega o ponto, primeiro que a gente testa é no 0. Porque aí no 0 você já sabe onde que vai tocar, né? Por exemplo, se a sua função no 0 foi no meio, você sabe que é essa função aqui. Se quando o x é 0 foi 2, então você sabe que é essa aqui. E se no 0 foi 1, né? Que 3 elevado a 0 é 1, então foi a função f de x. Entendido? Sim? Sim. Entendido. Entendido? Aí, pessoal, vamos seguir na mesma linha, só que agora a gente vai somar um número e subtrair um número, para a gente ver o que acontece com o gráfico. Então, a gente tem o 3 elevado a x, vou fazer somando 2 e vou fazer subtraindo 2. A gente vê o que acontece aqui com o gráfico quando a gente joga essas funções aqui. Então, deixa eu apagar essas aqui. A 3 elevado a x é essa, né? Vamos fazer aqui a h é o 3 elevado a x mais 2. Ó, peraí, essa aqui. E a w é o 3 elevado a x. Aí, pessoal, vocês têm que dar um espacinho aqui para vir para baixo, tá? Mais menos 2. Que é essa aqui. Deixa eu só confirmar. Opa. Isso, a H... Ah, não, é FGH. Deixa eu chamar de G aqui. Ai, peraí que ele não reconheceu eu chamar de H. Não sei que o nome não, né? Qual que eu tinha colocado de... Hã? Acho que é porque já tem jeito. Ah, tá. Deixa eu apagar essa aqui, então. G, H. Aí. Para ficar igual do slide, né? Então, pessoal, tem que aqui, ó, minha função 3 elevado a x está aqui. 3 elevado a x mais 2 é essa aqui. E o 3 elevado a x menos 2 é essa de baixo. O que vocês podem concluir aqui? O que vocês acham? Tem como? Que você vai fazer 1 menos o número que está subtraindo ou somando. Aí você vai descobrir. Porque, tipo assim, nessa amarela, ela contaria no eixo 1, no eixo Y, no 1. Aí, como é menos 2, se faz 1 menos 2. Aí dá menos 1 agora. Isso. Então, quando aqui é o menos 2, o que aconteceu do 1 para cortar no menos 1? Passou duas negócios para baixo. Isso. Então, o gráfico desloca 2 unidades para baixo. E quando é positivo... Estava no 1, exatamente, 2 unidades para cima. Então, quando a gente tem um gráfico desse tipo, que você está somando ou subtraindo um número da função exponencial, ele é idêntico ao gráfico normal, sem o deslocamento, ou unidades para cima, quando é positivo, ou esse número que está somando, subtraindo de unidades para baixo. É o mesmo gráfico, só que você tem uma translação para cima ou uma translação para baixo,
né? Se for positivo, é subindo, se for negativo, é descendo. Todo mundo consegue enxergar aqui? E isso, Júlia. Aí sim, quando ele passa para baixo do eixo X, aí você consegue encontrar qual que é a raiz. Professora, Hum. não muda o slide, não. Peraí que eu tô anotando aqui no caderno, tá? Tá, eu coloquei o slide também lá no sistema, viu? Tá bom. Tá? Professora, é igual quando você faz Professora. uma operação fora do módulo também, né? Numa função modular. Isso, exatamente, que aí você vai ter a translação, né? É a mesma ideia, é isso mesmo. Se alguém quer perguntar aí, pode perguntar, gente. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Depois que a função ela desce para baixo do eixo X, como que faz para calcular a raiz? Aí a gente vai ver o logaritmo, para a gente descobrir quem que é essa raiz. Porque aqui, ó, por exemplo, se eu pegar essa função h, como é que ficaria? Eu quero descobrir qual que é o número que eu elevo a x menos 2 que dá 0, né? Que é esse número que está aqui, ó. Então, eu vou ter 3 elevado a x igual a 2. Que número que eu elevo 3 que dá 2? Não é óbvio, usando a potenciação, né? Aí a gente vai usar o logaritmo aqui. Para encontrar que número que eu elevo x que dá igual a 2. Aí a próxima matéria, para encontrar essa raiz aqui. Que vai ser o log de 2 na base 3. Entendido? Quando fosse uma potência de 3 aqui, ia ser fácil a gente encontrar, né? Mas no caso geral, a gente toma esse log aqui. Aí a gente vai ver a próxima matéria. Beleza? Aí, Adriele, a gente vai ter raiz quando tem uma subtração que passa do eixo x, né? Por exemplo, se você fizer 3 elevado a x menos 0,1, provavelmente não vai chegar aqui no eixo x, né? Então, não é sempre que vai ter raiz, não. Quer ver se eu pegar aqui? Vamos fazer um exemplo aqui. 3 elevado a x menos 0,1, acho que não vai tocar. Aí, ó, não... Será que tocou? Vou pegar um número menor aqui. Deixa eu ver se vai ser. Ah, não, é. Não, vai sempre tocar. Pode ser que seja um número muito pequenininho, tá vendo? E aí, se for somado, não, né? Quando você tem a função só, sem nada aqui, né? Com o a elevado a x, ela nunca vai tocar o eixo x. E aí, quando você tem a subtração, aí, por exemplo, se você tem aqui a sua função a elevado a x menos 1b, aí você consegue encontrar a raiz. Você vai ter que encontrar o número que você eleva a x, que é igual ao b. Aí sim você vai ter raiz, né? Aí a gente vai ver como é que resolve essa equação lá no log. Entendido? Beleza, pessoal? Aí, então, só para concluir, né? Quando a gente tem o gráfico de maneira geral, a elevado a x mais 1k, com esse a positivo e diferente de 1, então a gente pode obter o gráfico deslocado a partir do gráfico de a elevado a x
deslocando em módulo K unidades para cima ou K unidades para baixo, conforme o meu K seja positivo ou negativo. Então, só voltando aquele exemplo aqui, por que eu tenho esse módulo? Porque eu tinha 3 elevado a x mais 2 e 3 elevado a x menos 2. Então, meu K seria, o módulo de K seria 2, né? Porque a gente não fala desloquei menos K unidades. Não existe, né? Você desloca unidades positivas. Então, você tem que pegar K unidades para cima ou K unidades para baixo. Então, vai ser 2 unidades para cima, quando o K é positivo, e 2 unidades para baixo, quando o K for negativo. Entendido, gente? Por isso que tem esse módulo aqui, né? Que é a unidade, quando a gente olha para o gráfico, né? Eu falo aqui 2 unidades, desloquei 2 unidades para cima, e aqui eu também desloquei 2 unidades, só que para baixo. Entendido? Sim. Sim, entendi. Tranquilo. Isso, Giovana, a próxima matéria é log. Tá? Aí, pessoal, vamos então colocar em prática, né, essas funções exponenciais. A gente vai fazer uma sequência de exercícios que vão ajudar vocês a fazer o teste avaliativo, tá? Eu vou resolver aqui esses exemplos com vocês. Então, vamos começar com esse exercício 3 aqui, ó. A gente tem que uma pessoa publicou uma notícia falsa em uma rede social e alcançou inicialmente 200 pessoas, vamos supor isso. Devido a vários compartilhamentos da informação, a quantidade de pessoas alcançadas pela notícia aumenta 5 vezes a cada hora desde a publicação inicial. Qual que é a função que vai relacionar a quantidade N de pessoas que foram alcançadas pela notícia P horas após a publicação inicial? Então, qual que é a função que descreve esse comportamento? Que a gente tem, então, inicialmente 200 pessoas, e a cada hora eu vou aumentar 5 vezes. Então, na primeira hora, quantas pessoas que vai ser atingidas pela notícia falsa? 1000. 1000. 1000. Na segunda hora? 5000. 5000. Na terceira hora? 25.000. 25.000. E assim por diante. Então, o que acontece quando eu aumento uma unidade aqui, o que acontece com esses números de K? Multiplicado 5 vezes. Multiplicado por 5. E isso caracteriza qual tipo de função? F de x é igual a 5 elevado a x. Isso, então a função exponencial, né? Então, a função exponencial é que a minha variável está no expoente. Então, eu já posso eliminar essa aqui, que não é exponencial, nem essa aqui, que o meu expoente, o t não está no expoente. Então, eu já eliminei essa aqui. E aí, então, dessas que sobraram, qual que seria, então, a função que gera isso aqui? 200 vezes 5 elevado a 200 vezes 5t? Exatamente. Por quê? Quando o meu t é 0, quantas pessoas que eu atingi? 200. 200, né? Então, vamos só conferir aqui, ó. Então, é 200 vezes 1, que é 200. Então, pessoal, quando eu tenho uma função desse tipo aqui, ó, esse B significa o quê? O início? O início, né? O valor da função quando x é igual a 0. E quando é probleminha, é a condição inicial, né? E a gente viu no gráfico que é onde toca o eixo y, né? Tá, joia, Thiago? Fala com ela para tentar assistir a aula depois, que a gente vai fazer muito exercício aqui que vai ajudar, tá? Entendido aqui, pessoal, por que é essa função aqui?
o número que está multiplicando é exatamente a minha condição inicial. Quando eu faço x igual a 0, que é 1, né? A elevado a 0 é 1. Então, esse b aqui é exatamente a minha condição inicial do problema. Entendi. Entendida? Uhum. Sim. E aí, qual que é a quantidade de pessoas alcançadas pela notícia falsa após 3 horas? É só substituir o T por 3. Isso. Aqui a gente até já fez, né? Mas vamos substituir o t por 3, na função que a gente achou. Então, vai ser 200 vezes 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. 125, né? E aí, quando multiplica esses dois, aí pode usar a calculadora aqui para resolver, né? A conta vai dar 25 mil, né? Isso, 25 mil. Aí, pessoal, quando vocês forem fazer a potência, eu não sei, vocês podem usar, vocês já viram que tem, por exemplo, você pode digitar aqui no Google, ó, 200 vezes 3, não, como é que é 5 elevado a 3. Aí já aparece o resultado, ó, tá vendo? 25 mil. Ou vocês podem usar a calculadora, por exemplo, computador ou celular. Aí, para fazer o elevado, você usa o chapéuzinho. Vocês sabem, né? Tá do chapéu. Beleza? Entendido aqui, gente? Podemos passar para frente? Então, é importante a gente identificar quando é um modelo exponencial, tem essa característica de multiplicação, e o valor inicial é o número que está acompanhando aqui, quando eu faço aqui o t igual a 0, tá? Então, tranquilo. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Uma aplicação bancária é representada graficamente conforme a figura, em que M é o montante obtido através da função exponencial. M é igual a C vezes 1,1 elevado a T, em que C é o capital inicial e T é o tempo de aplicação. Ao final de 4 meses, qual que é o valor do montante obtido? Então, aqui eu tenho a minha função, que está representada aqui no gráfico, e eu tenho, então, um valor inicial que eu coloquei na aplicação, e a partir disso, o meu dinheiro está rendendo. 1,1 elevado a T. C é o capital. Depois de 4 meses, quanto que vai ser o total do meu montante? 1.000 vezes 1,1 elevado a 4. Por que é 1.000? Porque é o B onde é que toca o Y. E perfeito, é esse valor aqui, né? Então, esse Czinho aqui, meu capital, vale quanto? Capital inicial? 1.000. 1.000, que é exatamente quando meu T vale 0. Então, meu montante é 1.000 vezes 1,1 elevado a T. Se eu estou querendo 4 meses, eu quero o M de 4, que é 1.000 vezes 1,1 elevado a 4. Que é quanto? Faz a continha aí. 1.464. 1.464. Letra D. Ficou entendido aqui, pessoal? Então, um outro tipo de problema. Eu tenho um gráfico, você tem que olhar para o gráfico e identificar os pontos importantes. Esse C aqui é exatamente o meu 1.000, que é quando o meu T é 0, que é o meu capital inicial, que foi quanto que eu botei na aplicação no início. Entendido? Entendi. E aqui faz sentido esse gráfico ser crescente? Faz. Sim, porque Por o quê? Y é maior que 1. Exatamente. 1,1 não é maior que 1? Então, ele é crescente, foi o que a gente viu no começo, né? Só para a gente pegar a matéria de antes também. Ficou claro aqui, pessoal?
Ficou. Ficou. Ó. Sim, sim. Ah, deixa eu só... Eu vou dando os prints aqui, mas depois vocês assistem também a aula, tá? Quem precisar da aula para... Não tem as respostas aqui no slide. Esse gráfico aí, assim, levar em consideração o imposto de renda, né? Que você vai ser cobrado. Ah, é, com certeza, né? Depois vai comer um pedacinho desse rendimento seu aqui. Exatamente. Tranquilo, gente? Então vamos passar para a próxima. Ó. De novo, análise gráfica, que tem lá no testezinho. Então vamos olhar aqui, ó. Tem a função exponencial a elevado a x. Não sei qual que é essa função. Foi até alguém que me perguntou aí que eu não lembro quem que era, sobre o gráfico, como é que eu encontro. Vamos olhar aqui, ó. A função apresentada é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. O que eu posso falar sobre o valor de A? Maior que 1. Maior que 1. O A é maior do que 1. Qual que é a lei da minha função? 2 Eu preciso elevado a descobrir. x. Por quê? Porque ele está no 4 e o x está igual a 2. Então, a gente vai resolver, né? Eu tenho aqui o f de x é igual a elevado a x. Então, esse ponto meu aqui, ó, que ponto que é esse? Para ordenado. 2 e 4. 2 e 4. Então, para quem não conseguiu ver de cara, a gente pode resolver a equação. Então, 2 e 4, né? Quer dizer, y é a mesma coisa que f de x, né? Então, y é igual a elevado a x. O meu y é 4. O meu a eu não sei. E o meu x é 2. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 4? 2. 2, né? Tira a raiz, o a vale 2. Então, o gráfico da minha função, a lei que determina é o 2 elevado a x. Entendendo? Sim. Tranquilo? Quanto que é o f de menos 1 e o f de 3? Isso mesmo, Adriele. Ele não é crescente? Sim. Então, você pode afirmar que o a é maior do que 1. Se fosse decrescente, o a estaria entre 0 e 1. Entendi. Ok? Nada. Então, vamos lá. Quanto que é o f de menos 1? Vai ficar 2 elevado a menos 1. Como é que eu resolvo? 1 meio, né? Como está pedido com uma casa decimal, vai ficar 0,5, né? Deixa eu só fazer de cá. Aqui não vai caber. Letra C aqui, ó. O f de menos 1 é 2 elevado a menos 1, que é 1 meio, que é 0,5. Que está pedindo com uma casa decimal. E o f de 3, quanto que dá? 8. 3 elevado a 3 igual a 8. Isso, que é 8. Aí pode colocar 8,0, né? Colocar 8,0. Para usar uma casa decimal, né? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Tranquilo? Então, bem o estilo que a gente está vendo, ó. Tem o gráfico, a gente já viu várias coisas. Quando que ele é crescente, quando que toca o eixo Y, né? O que a gente pode falar. E aí a gente vai conseguindo resolver os exercícios. Tá? Vamos fazer mais probleminha, que tem muito probleminha nessa parte também, né? De exponencial. Podemos ir? Continuar aqui no 6? Ah, deixa eu colocar o print aqui do outro.
Então, vamos lá. Número 6. Em um laboratório, constatou-se que uma colônia de um certo tipo de bactérias triplicava a cada meia hora. No instante que começaram as observações, o número de bactérias na amostra era estimado em 10.000. Represente em uma tabela a população de bactérias em milhares nos seguintes instantes: depois de meia hora, depois de 1 hora, depois de 1 hora e meia, 2, 3 e 5 horas. E depois eu quero obter qual que é a lei que relaciona o número de bactérias em função do tempo, em horas. Deixa eu colocar assim, ó, tempo e o número de bactérias. Foi entendido aqui, gente? Ó. Então, eu tenho quantas bactérias no início? 10.000. 10.000. E vai triplicar a cada... Qual que é o instante que é meia hora? Meia Eu vou hora. grifar aqui, que é importante a gente usar esse aqui, ó. Meia hora. Então, se eu pegar depois de meia hora, quantas bactérias que vai ter? 30.000. 30.000. Depois de 1 hora. 27? Não, 27 não. 270? Mil? Ela, a 9.000. cada 30.000. 90.000. 90.000, ela triplica. No soma, não, triplica. É vezes 3 aqui, ó. Mas não é a cada meia hora? Ah, tá certo. Isso. Esquece, buguei. Entendeu? Entendi agora o que eu fiz aqui. Vezes 3. Agora, vamos lá. Continuando. Que tá pedindo aqui 1 hora. 1 hora foi. 1 hora e meia. Quantas bactérias? 270.000. 270.000. 2 horas. Faz a conta aí na 540. calculadora. 540.000? É. Podia até Eu acho deixar de 1.000. 810. 810? Ah, peraí. Que é 27 vezes 3, né? É vezes, é Acho que era vezes vezes. 2. Não. Então dá quanto? 810.000? Confere aí. Pode usar a calculadora. E depois 3 e 5 horas. Aí tem que fazer tudo aqui, né? A tabelinha. Dois e meio dá quanto? Vai demorar, né? Ou a gente pode deduzir aqui. Alguém faz a continha pra gente, ó. Acho que não vai caber aqui. 2.430.000. 2.430.000. E o próximo, 3 horas. 7.290.000. E eu preciso, para chegar no 5, eu precisar do resto, né? 3,5. 4. Hã? Não escutei. Fala um tiquinho mais alto. Não tô escutando, gente. É para mim só que cortou? Eu tô escutando Pra mim ele um também pouco ficou baixo também. Oi? Eu também tô escutando a voz dele um pouco mais baixa. Ah, ou então escreve no chat.
O 3,5 é 21.870.000. E o 4? Pode falar, Patrick. Escreve no chat. 65.610.000. 600 e quanto? O 4 é 65.610.000. Ah, tá, peraí. Isso, né? Uhum. E o 4,5? 196.830.000. E por fim, 5.000? 590.490.000. E 90.000. Olha pra você ver, depois de 5 horas, o tanto de bactéria que eu tenho, né? Pois é. Caramba, a Laís sabe fazer cálculo mental rápido, hein? Tá, craque. dera. É igual aquelas competições daqueles menininhos, gente, de 5 anos que fazem essas contas, já viram? Ficou humilhada. Nossa Senhora. Ai, ai. Me sinto humilhada. Mas aqui a gente usa a calculadora, né, gente? Não tem importância, não. Tranquilo, gente? Então, a cada meia hora, eu triplico o número de bactérias. E qual que é a lei, então, que me relaciona o número N de bactérias em função do tempo em horas? Seria 10.000 mais 5 elevado a meio T? Porque vai Aqui ficar a cada ficaria quanto? Mais? vezes. Vezes? 3 elevado a meio T, porque cresce em meia hora. Vamos colocar aqui meio T sobre 2. É ao contrário, não? É quanto? Meio sobre... Não, meio elevado a 3? Não, ele está triplicando. O fator multiplicativo é a base. Ah. Professora, não seria 10.000 vezes 9 elevado a t, não? Isso em horas, é? Isso, em horas. Porque a cada hora tá mudando de quanto em quanto? Tá mudando, tá de 9, exatamente. Tá multiplicando por 9. Daqui para cá tá vezes 9. Daqui para cá foi quanto? 9 também. 9 também. Então, é 10.000 vezes 9 elevado a t. E se eu quisesse escrever na base 3, quem que ficaria aqui em cima? T sobre 2. T sobre 2 não dá a mesma coisa não, né? Por exemplo, pega o T igual a 2. O 3? Se eu pegar o T igual a 2, vai ficar 30.000. Seria o 3, professora? 3 onde? 3 vezes 3 vezes o 1.000. Se eu pegar o T igual a 2 aqui, Seria vai ficar... 3 elevado a 1 meio? Não. Tá quase aqui, ó. 2T. Exatamente. 2 vezes T. Que aí pega, por exemplo, aqui o T igual a 1. Vai ficar 1.000, 10.000 vezes 9, que é 90.000, ok. É a mesma coisa, né, isso aqui. Por quê? 3 elevado a 2t, a gente viu na aula passada, as regrinhas, é 3 ao quadrado elevado a t, né? Que é 9 elevado a t. Ficou entendido aqui, gente? Você pode escrever como em hora... Eu não consegui entender muito bem. Você pode explicar de novo, por favor? Claro. Essa aqui você entendeu por que é 9? Se eu olho de hora em hora... Não entendi exatamente isso. Aqui, ó, vamos olhar aqui o que está acontecendo de hora em hora. A bactéria, ela triplica a cada meia hora. Só que como está pedindo aqui em horas, se eu olhar a hora 0 aqui até a hora 1,
do 10.000 por 90.000, o que que aconteceu? Você multiplicou por quanto? Por 9. Por 9. Se eu olhar para a hora 2, eu estava aqui no 90.000 e fui lá para 810.000. Do 90.000 por 810.000, você multiplicou por quanto? Por 9. Por Tá. 9. Agora eu entendi. No caso, é porque tá pedindo em horas. Né? Exatamente, exatamente. Então tem que ficar atento com esses detalhes. Pode ser que dê pegadinha, principalmente nesse negócio de hora aqui. A gente vai ver outro exemplo depois disso. Aqui, a cada meia hora, você triplica. Então, a cada hora, você multiplica por 9. Ô, professora, então quando tem um número multiplicando a incógnita, eu posso levar a base a esse número e manter a incógnita lá em cima, né? Isso, exatamente, né? Porque se eu escrever isso aqui, ó, é a propriedade multiplicativa. Você lembra quando você tem um expoente vezes outro, elevado a outro? Você multiplica os expoentes, né? Isso. Então, você pode escrever assim ou escrever assim. Quando você escreve dessa forma, é a mesma coisa que 9 elevado a t. O professor, e se fosse assim, um expoente assim, em cima do outro, assim, eu podia subtrair eles, né? Podia. Se Assim, fosse negativo aqui, né? Não, se fosse a mesma base. Ah, tá, sim, podia juntar aqui, né? Bom, isso. Mas nesse caso, assim, de 3 elevado a 2t, não ser assim, melhor assim, 3 elevado a 0,5t? Ó, aí você pode deixar 3 elevado a 0,5t, aí você pega 3 elevado a meio e depois multiplica por t, também pode. Aqui tanto faz, né, a representação. É porque aqui teve, eu não vi quem que era que tá apagado aqui, né, quem falou, que estava tentando fazer com a base 3. Pode fazer com as duas bases. Só que com a base 3, como aqui é de meia em meia hora eu quero em hora, então 2 vezes meia hora dá 1 hora, né? Por isso que é 2 vezes t. Isso, nesse caso aí, Lawanda, desculpa, é o 3 ao quadrado aqui, que dá 9, 3 vezes 3. Entendeu? Ficou entendido aqui, gente? Esse problema? Se for de hora em hora é vezes 9. Se for de meia em meia hora que você quiser fazer, sua base vai ser 3, né? 3 elevado a 2 vezes t. Que é a mesma função, né? Isso aqui é a mesma coisa. Tem que ser a mesma coisa, porque a lei da função é única. Pode escrever de formas diferentes, mas dão a mesma coisa. Ficou claro aqui? Para mim ficou claro, claríssimo. Entendido, pessoal? Professor, peraí, pode escrever de várias formas, mas não a mesma coisa? Como assim? Não, isso aqui, essa expressão aqui, é diferente dessa, né? Assim, se eu for olhar, aqui é 3 elevado a 2t e aqui é 9 elevado a t. Que é a mesma coisa, né? Só que são formas de você escrever a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? Mesma coisa que se eu pegar aqui 2 vezes 2, 2 ao quadrado. São as duas coisas que você escreve de forma diferente, mas que representam a mesma coisa. Isso que eu quis dizer. Ah, tá, entendi. Entendeu? Sim. Vamos pensar então, Luiz, se fosse de 2 em 2. O que você acha que seria? A de meia hora é essa aqui, Giovana. 3 elevado a 2t. Porque meia hora vezes 2 dá 1 hora.
E aí, Luiz, você acha que é 18 ou 27? Isso, é 27, por quê? Porque a exponencial é multiplicativa. Então, você sempre multiplica, você não soma. Entenderam, pessoal, aí? Essa questão? Sim. Podemos passar para frente aí, Giovana, entendeu? Adriane pode escrever qualquer uma das duas. Mas talvez essa aqui com 9 é mais fácil de entender, né? Que a cada hora tá multiplicando por 9, tá? Não, você acha não, tem que entender, Giovana. O que você não entendeu aí? Tem que ficar super entendido. Eu só não entendi como 9 elevado a t vai dar, por exemplo, 27 mil. Ah, tá. Então, vamos pegar o 27 mil. Vai ser, então... Qual que número que eu vou colocar aqui no T? É 1h30, né? Aham. 9 elevado a 1,5. Deixa eu usar a calculadora aqui, ó. Pegar do Google. Abre a aba. Vou colocar aqui, ó. Quanto que era mesmo? 10.000 vezes 9 elevado, chapéu, com parêntese, 1,5. Viu o resultado? 27 mil. 70 mil, quer dizer. Apareceu aí, calculador? Apareceu sim. Ah, então tem Entendeu? que colocar o 1000 na conta também. Tem, porque é a quantidade de bactérias essencialmente. Então, a mesma coisa que em horas. Exato. Não, tá bom, obrigada. Entendeu? Entendi. E aí, se você quiser, por exemplo, 5 horas, vamos jogar os 5 horas aqui, que a gente fez essa conta errada aqui para chegar no 5. Vamos conferir, né? Vamos pegar aqui o 9 elevado a 5. Ih, acho que eu escrevi errado lá, né? Ou tá certo o número que eu escrevi? 590, 490. Ah, não, tá certo. Escrevi certo. Entendido, gente? Então, essa é a lei dessa função. Você joga o t em hora aqui, pode ser 0,5, pode ser 1, pode ser 20 horas. Aí você joga na lei da função aqui. Aí multiplica por 10.000, porque é quantas bactérias que eu tinha no começo. Ficou claro? Ficou. Entendi, Giovana? Você que falou, ficou? Não vi aqui que não estava com essa tela em cima. Tem que ficar 100%. Beleza. Podemos passar para frente? Podemos. Podemos? Outro probleminha aqui para a gente pensar. Ó. Eu tenho uma lei, que é uma função, que ela permite a gente estimar quanto que é a depreciação de um equipamento industrial do seu valor com respeito ao tempo. Então, eu comprei um equipamento industrial e à medida que o tempo vai passando, quanto que vale esse equipamento? Né? Ele vai desvalorizar, então é depreciação. Então, a gente estima
a lei que permite estimar a depreciação de equipamento industrial é dado por essa fórmula aqui, ó. O V de T é igual a 5.000 vezes 4 elevado a menos 0,02T, em que VT é o valor em reais do equipamento e T é o número de anos após a sua aquisição. Então, você comprou qualquer coisa que você compra, depois de um tempo ele vai depreciar o preço, né? Vai diminuir o valor, que você vai perder o valor do seu equipamento, de um carro, né? Sempre você vai, a partir dos anos, vai depreciando. Por qual valor que esse equipamento foi adquirido? Essa função aqui. 5.000, né? Todo mundo enxergou que é 5.000? Sim. Que é quando T vale 0, né? Que é esse número que está multiplicando. Vai ficar aqui 4 elevado a 0, que é 1, que vai dar 5.000, né? Deixa eu só escrever aqui o V no tempo 0. Vai dar 5.000 reais, então. 5.000 reais. B. Qual que é a desvalorização em reais desse equipamento após um ano de uso? Dê a resposta com 2 casas decimais. Qual é a desvalorização após um ano de uso? Vai ser 500 vezes 4 elevado a menos 0,02. Aí tem Então, que vamos fazer fazer. Aí você fez o V no ponto 1, né? Então, vai ser 5.000 vezes 4 elevado a menos 0,02 vezes 1, que é 5.000 vezes 4 elevado a menos 0,02. Que é quanto? Vamos jogar lá na calculadora. Você abre a aba do Google. 5.000 vezes 4, chapéu, parênteses, menos 0,02. Enter. Vamos pegar 2 casas decimais. 48,63,27. Então, 4.863,27. Essa que é a resposta? Isso mesmo. É isso mesmo, gente? Não tem que subtrair É 5.000 por 4.863,27, não? Por quê? Porque tá pedindo a desvalorização. Exatamente. Então, é quanto que desvalorizou. Então, o que eu tenho que fazer? 5.000 menos o 4.863,27. Isso. Exatamente. 5.000. Que dá quanto? 136,73. Ficou entendido aqui, gente? Está perguntando qual que é a desvalorização. Então, quanto que foi que eu perdi depois de um ano que eu comprei o equipamento? Se eu fosse revender esse equipamento, ele está valendo R$ 136,73 a menos. Exatamente, é o ano, Vitória. Que aqui, ó, o que essa lei está te falando aqui? A cada valorzinho de T... Gente, espera aí que só quem está com o áudio aí. A cada valor de T, em anos, você multiplica aqui esse menos 0,02.
Se fosse 2 anos, você multiplicar por 2. Se fosse 3 anos, você multiplicar por 3. Entendido? Aí. Então, Vitória, me fala como que eu vou fazer o equipamento, o valor do equipamento daqui a 5 anos? Como que vai ficar a minha expressão? Cinco mil vezes 4 menos 0,02 vezes 5. É isso? Vitória, vê se é isso aí. Isso. Exatamente. O T representa o número em anos, né? E aí, quanto que dá isso aqui? Aí você pode jogar no Google ou na calculadora do celular, ou no calculador. Agora aqui é vezes 5. Professora, o 4, ele está elevado ao negativo. Isso não vai fazer inverter a base dele, não? Isso. Por que é decrescente, então? Porque é negativo. Já vou fazer aqui, foi boa pergunta. Só confirmar aqui o valor, ó. 43,52,75. 43,52,75 reais. Isso. Quem foi que perguntou, gente? Que eu não vi aqui, que eu tava com o negócio na frente, só para eu chamar. Pedro? Isso, Pedro. Olha aqui, gente, o Pedro fez uma observação super importante aqui, ó. Por que eu sei que está depreciando e não apreciando? Tem que ser decrescente a minha função. Tá negativo, Isso, que aí eu ia inverter, né? Se eu fosse inverter aqui, como é que ia ficar? 5.000 vezes 4 elevado a menos 0,02t. Como é que eu faço para ficar positivo o expoente? Inverte a base. Que dá quanto? Inverter a base. 1 sobre 4 elevado ao t. Perfeito. Professora, e aí, nesse 1/4, caso, ele é o quê? Menor do que 0. 1. Então, implica que a função é decrescente. Perfeito. Mas o 5.000, ele não vai multiplicar com 1. E aí vai ficar 5.000 dividido por o 4 elevado a t? Não, porque você só pode juntar coisas que são de mesma base. Você não pode fazer, se você pegar os 5.000 e dividir por 4 e fazer isso aqui a t, isso tá errado. Você lembra? Você só pode juntar bloquinho que é igual. Você só pode juntar quando você tem expoente se você tem a mesma base. Que aí você conserva a base e soma os expoentes. Eu acho que ele está falando depois de elevar o 4 a 0,02 da t, ele faz o resto da conta. Ah, pode ser também, se vocês preferirem, que ó, ao invés de fazer direto aqui, ó, pode fazer, então. Ó, vamos pegar pode ser 1/4 ou elevado a menos. Qual que vocês querem fazer aqui, ó? Pegar 1/4, fecha parênteses, elevado, chapéu, a 0,02 vezes 5. Opa. Resultado, vezes, aí você multiplica, vezes 5.000. Aqui eu tenho feito direto, de uma vez, a expressão. Entendido?
Professor, se a gente quiser, a gente também pode isolar o T lá em cima, né? No expoente. Deixar Pode, que aí você vai fazer, por exemplo, 1,04 elevado a 0,2. Vamos ver quanto que dá. Ficaria com essa base aqui, ó. 0,97. Entendido? Entendi. Então ficaria 0,97 elevado a T. Isso. Aí você pode fazer direto, né? Por exemplo, aqui. 5.000 vezes 0,97 elevado a 5. Então, um valor dá um pouco diferente pelas casas decimais que você considera, né? Aqui, se eu considerasse mais casas. Lembra de colocar o parêntese aqui, gente, para não errar, tá? Vou pegar mais casas aqui, aí fica melhor a aproximação. Deixa eu pegar isso aqui. Aí ficou mais próximo, ó. 4352,75. Entendido, Daniel? Entendido. Entendido? Isso. Beleza, gente? Ok? Quem que tinha perguntado o negócio dos 5.000 ficou entendido aí? Que você pode fazer primeiro e depois multiplicar os 5.000, tanto faz. Você só não pode juntar antes, tudo junto, os 5.000 com 1/4. Entendi. Entendido? Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa, pessoal, que eu tô com medo de não dar tempo. Professor, e equação? E equação exponencial? Pois é, eu acho que eu vou fazer isso. Ó. Vou fazer assim, ó. Aqui, a gente parou no 7. Deixa eu só jogar aqui. Vou fazer assim, ó. Eu vou fazer a parte de equação e inequação, e depois, se der tempo, a gente volta. Se não der tempo, eu vou continuar aqui resolvendo. Quem quiser ficar para a gente terminar de resolver. E aí a gente consegue pegar um exercício mais ou menos de cada tipo, tá? Eu vou passar aqui que eu tô com medo de não dar tempo. Não vai dar tempo, né? E depois a gente volta. Vou começar a equação exponencial. Beleza? Beleza. Beleza? Então, vamos lá. O que é uma equação exponencial, então? Tranquilo, Thiago. Uma equação exponencial é aquela, né, que vai apresentar a incógnita onde? No expoente de pelo menos uma das suas potências. Então, por exemplo, uma equação, né, só lembrando, a equação tem que ter o sinal de igual, e ela é chamada de exponencial porque eu tenho o x no expoente, tá? Mesma coisa aqui, ó, é uma equação porque tem o igual, exponencial porque meu x está no expoente. É uma equação porque tem igual, exponencial porque meu x está no expoente. Ok? Tranquilo, professora. Tranquilo? E como que a gente resolve uma equação exponencial? Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca os dois lados da equação na mesma base, e aí a gente aplica a seguinte propriedade. Se eu tenho a elevado a x1 igual a esse mesmo a elevado a x2, o que eu posso concluir? Que os expoentes são iguais. Isso. Então, como que a gente resolver a equação é encontrar o valor de x, né? Se meu x está no expoente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar igualar a base, né? Exatamente. Eu vou arrumar uma forma de colocar tudo na mesma base, e aí eu vou
igualar os expoentes. Se a base é igual e o número é igual, né? Se A elevado a x1 é igual a A elevado a x2, então, necessariamente, o x1 tem que ser igual a x2. Tranquilo? Então, exemplo, né? Como faz? E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue, então, resolver a equação exponencial, tá? Então, vamos fazer essa letra A aqui, ó. Eu quero resolver 1/3 elevado a x igual a 81. Eu tenho que colocar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito com a mesma base. Como que eu faço aqui essa letra A? Qual base que a gente pode colocar? Base 3. Base 3. Então, vamos pensar como é que a gente coloca na base 3. Para 1/3 virar 3, isso, fica menos x, né? E o 81? 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. Então, eu vou fazer, faz a fatoração lá que vocês aprenderam, ó. Dividido por 3, por 3, 3, 1. 3 elevado a 4. Né? E agora, se o 3 elevado a menos x é igual a 3 elevado a 4, o que eu posso escrever aqui? Menos x igual a 4. X igual a menos 4? Exato. Menos x igual a 4. Então, x vale menos 4. E aí, você pode conferir, né? 1/3 elevado a menos 4. Você vai lá no Google. 1/3 elevado a menos 4. Para ver se vai dar 81. Isso, 81. Belezinha aqui? Sim. Letra B. Raiz de 2 elevado a x igual a 64. Qual base que vocês acham que é boa aqui? Base 2. Base 2, né? O raiz de 2 para virar 2, como é que fica? 2 elevado a meio? Isso. E o 64? 2 elevado a 2 6. elevado a 8. A 6. 6? Aqui vai ficar 2 elevado a quanto? Lembra da aula passada? A 2 x sobre 2. Isso, x sobre 2. Cheguei na mesma base, o que eu posso falar, então? Que expoentes são iguais. Isso. Então, x sobre 2 igual a 6. Quanto que é x? 12. 12. 12, né? X é igual a 12. Vamos conferir. Raiz de 2 elevado a 12. Vamos lá no Google conferir. Ó. Raiz de 2. Aí vocês podem usar isso aqui também, né? Aqui, ó. Raiz de 2 elevado... Opa. Tem que passar para cá. Ah, não vou fazer direto aqui, gente. Que eu não tô sabendo aqui, não. Vou fazer aqui, ó. A raiz é esse QRT de 2 elevado, chapéu, 12. 64. Tranquilo? Ah, poderia usar aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Esse, deixa eu ver aqui. Ah, não. Teria que colocar, então, raiz de 2. Não. Ah, não sei como é que usa direto aqui, não. Aí faz assim mesmo. Fecha parênteses. Ah, tem que fechar, né? Então, peraí. Raiz de 2, fecha.
elevado... Não sei se você pegou. Vamos ver se pegou. Ah, sim, a raiz está de fora, né? Tá dentro, isso. Então, tá certinho. Igual as bases, né? Transformo na mesma base, igual os expoentes. E aí, depois você confere para ver se tá certinho, né? Tranquilinho aqui, gente? Sim. Professora, Hum, esse segundo exemplo eu não consegui entender. o segundo? O que você não entendeu? Qual parte? Tipo, essa parte de x. Aqui, a segunda linha? É. Aqui, ó. Eu preciso colocar na mesma base. Aí, eu tenho raiz de 2 e aqui eu tenho 64. Então, olhando para esses dois aqui, eu penso, eu vou colocar tudo na raiz, na base 2. Aí, o que eu tenho aqui? A base 2. Eu preciso ficar 2 elevado a alguma coisa, só que eu tenho raiz de 2. Como é que eu transformo raiz de 2 em 2 elevado a alguma coisa? Aí, a gente lembra daquelas regrinhas, né? Quando você tem o 2 elevado a meio, você lembra lá, ó, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, a raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Então, eu substituí. O raiz de 2 ficou 2 elevado a meio. Agora, eu usei a propriedade. Quando você tem uma potência elevada a outra potência, você multiplica os expoentes. 1 meio vezes x é x sobre 2, que é o que está aqui. Entendeu? E o 64 é 2 elevado a 6, que você pode fatorar. Agora entendi. Entendeu? Uhum. Então, dá 2 elevado a 6. Aí, você colocou base 2, igualou o expoente. X sobre 2 igual a 6. Quanto que é o valor de x? É 2 vezes 6, que é 12. Entendi, obrigada. Entendi? Nada. É a mesma coisa aí, Vivi. Você tem que colocar tudo na mesma base. Aí você pode colocar na base 9, né? E aí você usa as propriedades. Professor, nesse exercício aí eu também fiquei com dúvida. Aí você coloca na mesma base, né? Como é que você faz essa divisão aqui virar 9? Inverte, né? Aí você pode lembrar, né? Quando você tem uma divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, como que ficaria aí, ó? 9, eu não vou resolver não, só dar uma ideia aqui. Quanto é que é o expoente de cima aí? É 7x mais 11. E o de baixo? É 5x menos 5. E aqui é 1/9, né? Então, a gente tem que colocar tudo 9 e 9. Para essa divisão virar 9, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é 7x mais 11 menos o expoente de baixo, não é? Vocês lembram lá da aula passada?
9 elevado a 4 dividido por 9 elevado a 2 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. Conserva a base e subtrai o expoente. Beleza? Lembra de pôr o menos aqui, para não errar na hora de trocar o sinal aqui. E 1/9, para virar a base 9, como é que vai ficar? 9 elevado a quanto? A 1/2. Hã? A 1/2. 1/2? Menos 1. 9 elevado a 1/2 é raiz de 9. É o menos 1. Desculpa. Menos 1. Aí sim, agora você tem igual os expoentes. Entendido? Não vou resolver não, que não vou contar como é que faz, né? Sim, é Mas isso. essa aqui é a ideia. Você vai conservar a base e fazer usar as propriedades. Se fosse multiplicação, se fosse assim, ó, você ia somar os expoentes. Mas como é divisão, você subtrai. Entendido? Aí agora você iguala, né? Ô, Júlia, eu preciso colocar um nono na base 9. Aí você lembra lá das propriedades? Quando você tem um expoente negativo, você inverte a base e o expoente fica positivo. Então, é 9 elevado a menos 1. Porque eu tenho que igualar, né? As duas. Professor, mas só é uma dúvida, na questão assim, de número assim, decimal, a gente vai ter que usar o ponto, né? No lugar da vírgula. Isso. É porque ela tá falando assim ao contrário. Utilizar vírgula no lugar de ponto. Ah, então, se foi assim, é porque foi a Daila que fez, né? Então, ela deve ter programado para ser a vírgula. Faz o que tá falando lá. E aí, se por acaso, na hora de corrigir, der alguma coisa errada, se foi vírgula ou ponto, aí você me manda a mensagem que eu troco lá, entendeu? Mas coloca o que ela considerou lá, que ela falou. Tá? Sim. Isso, Júlia. Aí você termina de resolver. Eu não acabei de fazer, não. Tá? Porque senão eu vou contar como é que é a resposta, né? Aí você continua. Continuar. Aí você continua resolvendo a equação. Aí vai ficar 9 elevado a alguma coisa igual a 9 elevado a menos 1. Aí você vai igualar o expoente. Essa coisa do lado esquerdo igual a menos 1. Entendeu? Professora, uma coisa que eu não entendi é de onde você tirou esse menos 1. O menos 1 aqui, ó. O problema aqui que o pessoal mandou era esse aqui, ó. Igual a 1/9. Tá vendo? 1/9. Para a gente ter tudo na base 9, eu tenho que pegar 1/9 e fazer ele virar 9. Como é que 1/9 vira 9? É 9 elevado a quanto? A menos 1. Ah, entendi. Entendeu? Que, ó, eu tô aqui nessa equação. Para resolver essa equação, eu tenho que ter a mesma base de um lado e a mesma base do outro. Aí, o que eu fiz aqui? Conservei a base, como eu tenho uma divisão, subtraí os expoentes, que é o que está aqui. Só que eu tenho que transformar esse 1/9 em 9 também, porque se eu deixar 1/9 aqui, ó, eu não posso igualar os expoentes, eu não vou conseguir resolver a minha equação. Então, tem que ser 9 de um lado e 9 de outro. Só que para ficar 9 aqui, 9 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/9.
Lembra lá das Entendi, propriedades? obrigada. Uhum. Lembrou? Que aí você inverte e fica positivo. Beleza aqui, gente? Entendeu? Exatamente, ô Leidiane. Por quê? O que acontece? Ó, volta aqui comigo. Se você tem uma igualdade, eu estou falando assim, ó, A elevado a x1 é a mesma coisa que A elevado a x2. Se essas duas coisas são iguais, para isso aqui ser igual a isso, o que eu tenho que ter? O x1 igual a x2. Você conseguiu entender o porquê? Consegui, professora. Muito obrigada. Entendeu? Então, assim, se eu tenho uma igualdade A elevado a tanto igual a A elevado ao x2, para isso ser verdadeiro, o x1 tem que ser igual a x2. Ok? Ok. Entendeu? Aí, gente, ó, vamos fazer assim, ó. Deixa eu só ir lá na equação, que vai ajudar vocês também. E aí, depois, o que a gente pode fazer? A gente pode ou marcar uma aula extra para terminar os exercícios, ou eu posso fazer um vídeo explicando os exercícios que estão faltando e postar no YouTube do restante, aí vocês que sabem. Eu prefiro uma aula extra. Tá, a gente marca então no finalzinho aqui, a gente combina um horário, pode ser hoje, mais tarde, que aí vocês almoçam e a gente volta. Ou o que quiser, a gente continua aqui também, para mim tanto faz. Mas aí hoje vocês tem aula de decidem aí. inglês, né? Tem que ver que horário Ixi, que tá. que hora que é a aula de inglês? Vai até 3h30. Ah, então teria que ser mais tarde, né? Eu acho que 5h30 E tem começa coisa também. 1h50. Ah, não. Então vamos fazer assim, ó. Vamos só fechar o exponencial aqui na equação. E aí a gente combina no final da tarde. E aí, quem não puder vir assistir no final da tarde a aula extra, eu vou colocar no YouTube também a gravação. E a gente fecha esses exercícios. O interessante da gente fazer a aula extra é que vocês vão perguntando as dúvidas, igual a gente está fazendo aqui, que aí vocês aprendem mais, né? Do que só eu fazer o exercício. Amanhã não é melhor, não, professor? Oi? Amanhã não é Diga. melhor, não? Pode ser amanhã também, só que aí vocês têm que. O tempo é até sábado, Amanhã. né? Aula Amanhã extra do professor Valkyr de filosofia. Vamos hoje mais tarde, ó. A gente fecha já essa parte. Faz um esforcinho aqui que puder. E quem não puder assistir depois. Talvez amanhã Mas não vai ter posso aula ler extra também. de Valkyr. Mas o que acontece? Eu acho que é melhor você gravar um vídeo explicando e postar, porque o resumo, se eu não me engano, é amanhã até 3 horas. Então, a gente pode fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Quem não conseguir vir na aula extra hoje, assiste a aula no YouTube, que eu vou explicar. Eu vou colocar ela no YouTube. Entendeu? É a mesma coisa, só que aí eu vou ter vocês tirando as dúvidas ao vivo. O professor, mas qual que seria, assim, o horário, assim, é de 4 até 5h30? Ou 4h30? Oh, eu acho que a gente pode combinar, vocês falaram que vocês têm aula até 3h30? Isso. Vocês acham que 4h30 dá tempo? Eu acho que a gente não vai gastar as duas. Vai ser, acho que 1 hora para terminar o restante. Então faz depois da aula de inglês, professor. A aula de inglês acaba que hora? Vou gravar, Kelly, pode ficar tranquila. Sim. Mais ou menos. 4 horas, então, daria? Eu acho que sim. Aí eu vou fazer assim, ó, 4 horas a gente faz a aula extra. Quem não conseguir ver a aula extra, aí tem que assistir no YouTube depois, eu vou gravar.
Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Pode ser, gente? Aí vocês querem fazer, vão fazer Muito bem. equação aqui, rapidinho, e aí eu encerro a aula e a gente termina de fazer os exercícios na aula extra, tá? Eu acho que é importante quem conseguir assistir, que vai tirando a dúvida ao vivo, e quem não conseguir depois assiste, tá? Combinado. Combinado? Aí aqui eu só vou, não vai ser, vou ser rapidão aqui para não agarrar muito vocês, que eu sei que vocês têm outra aula. Só para a gente ver a diferença, então, de inequação exponencial. Então, uma inequação vai envolver uma desigualdade. E ela é exponencial porque a minha variável x está onde? No expoente. Tá? Então, aqui, por exemplo, 7 elevado a x. Pode, Ana. Ou você pode mudar os números. Tá? 7 elevado a x maior do que 343. Por que isso aqui é uma inequação? Tem um sinal de maior e o meu expoente está no x. Tem um sinal de menor ou igual, expoente, o meu x está no expoente. Maior ou igual, o meu x está no expoente. Então, é uma inequação exponencial. E aí, como que a gente resolve a inequação exponencial? É a mesma ideia da equação, só que a gente tem um detalhezinho aqui a mais. Da base ser maior ou menor do que 1. Se o meu A for maior do que 1, então eu vou ter A elevado a x2 maior que A elevado a x1, então eu posso concluir que o meu expoente x2 é maior do que x1. Se, então, o A é maior do que 1, a gente conserva o sinal da desigualdade ao comparar o expoente. Se a minha função é decrescente, ou seja, se meu A estiver entre 0 e 1, como é que eu vou comparar a minha equação? Eu vou inverter o sinal quando eu estou fazendo o expoente. Então, como assim? Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Se o A for entre 0 e 1, a gente inverte o sinal da desigualdade ao compararmos os expoentes. Então, por exemplo, aqui, ó, 7 elevado a x maior do que 343. O que eu tenho que fazer? Igualar na mesma base. O 343 vai ficar 7 elevado a quanto, hein? 3. 7 vezes 7, 3? É. Isso. É, 3 mesmo. Então, vamos pensar. Ó, igualei a mesma base. O 7 é maior do que 1? É. Sim. Então, vai ser x maior do que 3. Eu conservei o mesmo sinal, não inverti o sinal, quando eu comparei o expoente. Se 7 elevado a x é maior do que 7 elevado a 3, então o x é maior do que 3. Ok? Tranquilo aqui, gente? Sim. Agora, vamos olhar para essa letra B aqui, ó. Do lado esquerdo, eu tenho 1/5 elevado a 3x menos 21, maior ou igual que 25 elevado a menos 1. Vamos colocar aqui na mesma base. Vou colocar tudo elevado na base 1/5. Que aqui já está 1/5. Pode colocar na 5 também, tanto faz. Vou fazer na 1/5 só para a gente usar o que eu falei ali da passada, tá? O 25 elevado a menos 1 fica 1 sobre 25 elevado a 1, né? Que eu não preciso escrever. Então, vai ficar 1/5 elevado a 3x menos 21 maior ou igual que 1/5 elevado a quanto? 2. 2. Agora, eu vou olhar. A base, 1/5, está entre 0 e 1, não é?
O quinto é menor do que 1. Então, como é que eu vou fazer para resolver essa inequação? Eu vou inverter o sinal da minha desigualdade. Se era maior ou igual, vai ficar menor ou igual a 2. Por quê? Meu gráfico, ó, o a elevado a x2 é esse valor aqui. O a elevado a x1 é esse valor. Só que o x2 é menor que o x1, por isso que eu tenho que inverter. Entendido? Quando o a é entre 0 e 1, eu tenho que inverter meu sinal aqui da desigualdade. Então, vai ficar 3x menor ou igual que 2 mais 21. 3x menor ou igual que 23. X menor ou igual que 23 sobre 3. Essa é a minha resposta. Você inverte o sinal. Entendido aqui, gente? Sim. Sim. Tranquilo? Aí, então, vamos fazer assim, ó. Eu vou encerrar nossa aula, vou terminar a gravação, e aí a gente combina hoje 4 horas de fazer a aula extra. Quem não puder aparecer na aula, eu vou deixar gravado no YouTube. Professor, você poderia voltar no quadro da inequação ali, o último quadro que você mostrou? Esse aqui? Calma aí que não apareceu pra mim, não. Olha aí. Apareceu aqui, x2 é menor que x1, né? Então, pra que você vai... Porque aí você colocou na equação o 2 sendo maior que o 3x mais 21. Aqui, ó. O x2 tá aqui, não tá? E o x1 tá aqui. Só que o meu a elevado a x2 está aqui em cima. Esse valor aqui é maior do que esse valor aqui, concorda? Ah, você olha essa parte do a elevado, né? Isso. Só tá, que aí, como o seu a está entre 0 e 1, a função é decrescente, o x2 é menor do que x1. Entendido? Sim. Você tem que inverter, porque olha aqui, vamos supor que aqui é 1 e aqui é menos 1. E aqui é meio, por exemplo, o a. Meio elevado a menos 1 é 2. E aqui ficaria meio. Entendeu? O 2 é maior do que meio. Só que o x2 é menor do que x1. A elevado a x2 é maior do que a elevado a x1. Só que o x2 é menor do que x1 porque a função é decrescente. Entendeu? Sim. Sim? Aí por isso que inverte. Agora aqui no outro caso, não, né? O a elevado a x2 está aqui. A elevado a x1 está aqui. A elevado a x2 é maior do que a elevado a x1. Ah, não, gente. Peraí que eu tô no gráfico errado. Tô no decrescente. Eu vou botar mais um aqui. Aqui, ó. O a elevado a x2 é maior do que o a elevado a x1. Tá aqui, ó. Esse número é maior do que esse. E o x2 também é maior do que o x1 aqui embaixo. x2 é maior do que x1. A função é crescente quando o a é maior do que 1. Entenderam? Sim. Sim? Beleza, pessoal?